Olá, pessoal. Essa nossa aula inicial, então, vai começar com os conceitos básicos necessários para estudarmos química orgânica, né? Que são as características do carbono. Já que a química orgânica estuda os compostos de carbono e ele é o personagem principal, né? Das nossas moléculas. Então, o carbono é um elemento tetravalente, ele faz 4 ligações sempre, né, para se tornar estável, e ele pode ser encontrado, então, de 4 maneiras. Ele pode vir fazendo 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e duas simples, ele pode fazer uma tripla e uma simples, ou ao mesmo tempo ele pode fazer uma dupla. Cada uma dessas situações vai indicar um carbono com geometria diferente, né? E algumas características que a gente precisa saber. Então, o carbono, quando ele faz 4 ligações simples, ele vai ter todas as ligações simples, lembrando que cada tracinho desse é uma ligação covalente, ou seja, o compartilhamento de um par de elétrons. A ligação simples ela é formada por uma ligação forte, que é chamada de sigma. Então, nesse caso, a gente tem 4 ligações sigmas. Na eletrosfera desse carbono ocorre uma deformação, que a gente chama de hibridação, em que esse carbono se chama sp3. Ele tem uma característica. Ele é tetravalente, né? A geometria dele é tetravalente. Já o carbono, o próximo carbono que faz uma dupla e duas simples, ele não tem como ser tetravalente, porque ele só vai ter 3 outros átomos ligados a ele, mas o que importa é que ele vai estar fazendo 4 ligações. Quais são as características desse carbono? Ele vai ter na dupla ligação uma ligação sigma, que é a mais forte, e a pi, que é mais fraca. Então aqui eu tenho 3 ligações sigmas no total e uma pi. Então a hibridação dele é diferente, ou seja, a geometria dele é diferente. A hibridação, que é a deformação da eletrosfera, é do tipo sp2, o que interfere na geometria, que é trigonal planar. E embaixo eu tenho um carbono que faz uma tripla e uma simples, o outro que faz duas duplas. Aqui eu tenho uma ligação sigma desse lado e na tripla umas sigmas, as outras duas são pis. Então, no total, ele tem duas sigmas e duas pi. Embaixo também, na dupla uma é simples sigma e outra é pi, e aqui na outra dupla também uma é sigma e outra é pi, que totaliza duas sigmas e duas pis. A geometria desse carbono é linear, porque eu só vou ter um carbono aqui, ou um átomo aqui e um outro átomo na outra extremidade, então não tem como ser tetraédrica, nem trigonal. Então, eles são lineares, a hibridação, a deformação da eletrosfera dele é do tipo sp. Aqui tem uma tabelinha resumindo, né? 4 ligações simples, ele é sp3, uma dupla, ele é sp2, uma tripla ou duas duplas ao mesmo tempo, ele é do tipo sp, que vai indicar qual é a geometria, e ele bota aqui um exemplo. Então, eu tenho um exercício para a gente fazer aqui, né? Que você vai completar as valências dos carbonos. Então, lembrando, cada carbono tem que fazer 4 ligações, então você vai analisar quantas ligações o carbono que você está visualizando já está fazendo e completar com o hidrogênio, né? Porque ele está pedindo para você completar as valências, as tetravalências do carbono com hidrogênios, né? Então, respondendo o primeiro exercício, para completar as valências, esse primeiro carbono aqui já está fazendo uma, duas, três. Para completar a quarta, ele só tem um H. Esse aqui já está fazendo 4 ligações, não tem nenhum hidrogênio. Esse também está fazendo 4 ligações. Esse de baixo, uma, duas. Então, para completar, ele tem que ter 2 hidrogênios. Esse aqui já está fazendo uma, duas, três. Para completar, um H. Igual esse. E o último só está fazendo uma ligação. Então, para completar as 4 ligações, ele precisa ter 3 hidrogênios. Na letra B, esse da extremidade, igualmente esse da extremidade, só fazem uma ligação, então completa com 3 hidrogênios. Esse aqui do meio já está fazendo 4 ligações, esse da ponta só está fazendo 2, por isso ele tem 2 Hs. Letra C, cada carbono tem 2 Hs. E letra D, esse carbono da extremidade, CH3, esse do meio já está fazendo uma, duas, três, então ele tem um H. Esse aqui já está fazendo 4 ligações e esse aqui só faz 2, completa com 2 hidrogênios. Com relação ao exercício número 1, ele pede as fórmulas moleculares, né? Então, a primeira estrutura tem 7 carbonos e 8 hidrogênios, então a fórmula molecular é C7H8. A letra B está aqui, letra C e letra D. Então, a fórmula molecular é a fórmula mais simplificada da estrutura e ela vai indicar
a quantidade de cada um dos elementos. No exercício número 3, ele pede para você completar com as ligações, né? Para que o carbono fique estável, né? Fazendo as suas 4 ligações. Então, o primeiro carbono, faltava uma ligação aqui. Como o primeiro carbono já está fazendo 3, para completar a quarta, aqui no máximo só pode ser uma simples. Aí esse carbono, então, agora tem uma, duas, para completar as 4 ligações, uma dupla. Esse aqui já está fazendo uma ligação com hidrogênio, a dupla que a gente descobriu, então para completar, mais uma ligação simples. Na letra B, ficou uma tripla, uma simples e uma simples. Na letra C, duas duplas, uma simples e uma tripla. Voltando aqui na atividade, vocês viram, né? Botei um exemplo do etanol, essa fórmula molecular, né? Essa fórmula estrutural. Você abre a molécula e mostra todas as ligações. Então, são 2 carbonos, 5 mais 6 hidrogênios e 1 oxigênio, fórmula molecular, fórmula estrutural. A fórmula estrutural não é muito bom trabalhar, se a molécula for muito grande, dá muito trabalho, fica tudo muito confuso, então a gente condensa os hidrogênios. O primeiro carbono tem 3 hidrogênios, CH3. O segundo tem 2 hidrogênios, CH2. E por último tem uma hidroxilo OH, essa fórmula estrutural condensada. Mas o que a gente mais utiliza é a forma de traço, ou bastão, que a gente trabalha com zigue-zague, cada vértice do zigue-zague, onde não tem nada, entre aspas, é um carbono escondido e seus hidrogênios. Então eu tenho um carbono nessa ponta, um carbono nessa ponta, são os nossos 2 carbonos mais a hidroxila. No exercício número 4, ele pede para transformar a fórmula condensada em fórmula de traço. Então, eu peguei essa sequência aqui, essa retinha, contém o número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ela foi a minha base. Então, eu montei um zigue-zague com 7 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No terceiro carbono, ó, 1, 2, 3, no terceiro carbono, tem essa ramificação, que é um CH3, um carbono só, e na quarta também. Aí eu vim então aqui, ó, 1, 2, 3, coloquei, né, mais uma ponta, então significa que aqui tem um carbono, e no quarto também. No sexto também tem um CH3 e tem uma sequência de 2 carbonos, uma ponta e outra ponta. Cada vértice tem um carbono. Então essa fórmula de traço, o bastão para A e essa para B. Outra característica do carbono tem a ver com a quantidade de carbonos que está ligado a esse que você está classificando. Então, o carbono primário é aquele carbono que está ligado a um outro carbono, a nenhum também, é chamado de primário. Secundário, o carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Terciário, está ligado a 3 outros carbonos. E quaternário, quando ele está ligado a 4. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui, esses carbonos que eu chamei de 1, ó, esse e esse aqui, só estão ligados a um carbono, então eles são chamados de primários. Esse secundário que está ligado a esse e a esse. Esse é terciário que está ligado a esse, ficou um pouquinho deslocado, e para esse. E quaternário, esse aqui, porque está ligado a 1, a 2, a 3 e a 4 outros carbonos. Lembrando que essa estrutura aqui só mostrou os carbonos, né? Fica subentendido os hidrogênios. Ok? Com relação à questão número 5, eu trago a estrutura da brasilina em forma de traço, e aqui ela está na forma, né, mais estrutural, mostrando todas as ligações. Então, ele pede na letra A a fórmula molecular, então a gente tem 16 carbonos, 14 hidrogênios e 5 oxigênios, e a gente só consegue visualizar e tomar cuidado com os hidrogênios quando a gente abre e visualiza todas as ligações dos carbonos. Depois ele pede no exercício letra B o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, eu identifiquei que cada carbono, né, por exemplo, esse aqui só está fazendo ligação com um carbono, então por isso que ele é primário. Esse aqui está fazendo com 1, 2, 3 carbonos, por isso que ele é terciário. E assim por diante. Então, a gente tem um total de 1 carbono primário, 10 secundários, 5 terciários e nenhum quaternário. No exercício número 6, ele pede para identificar o número de ligações π, lembrando que onde tem tripla, são 2 π's, e onde tem dupla,
eu tenho uma pi. Então a gente tem um total de 2, 3, 4, 5, 6 ligações pi. E para terminar o exercício número 7, pede para você marcar a alternativa correta. A cadeia, ela tem, nos carbonos aí das extremidades, são todos primários. Esse aqui do meio, quaternário, que está fazendo ligações com 4 carbonos. Tem um terciário que está fazendo ligação com 3. E o secundário que está fazendo ligação com 2. Então, a gente tem um secundário, um terciário, um quaternário e 5 primários. Resposta, letra C. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.